Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero voltar e gravar detalhadamente, capítulo por capítulo, a respeito da obra mais famosa de Byung-Chul Han, que é A Sociedade do Cansaço, né? Eu gravei inicialmente, há muito tempo, um único vídeo falando genericamente sobre este livro. O que eu quero fazer agora é o que fiz e venho fazendo, acho que nos últimos meses, talvez nos últimos anos, pegar o livro e esmiuçar. Então vamos lá, eu vou falar sobre Sociedade do Cansaço e quero abordar hoje o primeiro capítulo, cujo título é Violência Neuronal. Então eu quero explicar o que significa o que Byung-Chul Han está chamando de violência neuronal, tá bom? Então vamos lá, Sociedade do Cansaço é publicado pela editora Voz no Brasil em 2015. É um livro originalmente de 2010, né, publicado na Alemanha em 2010, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar duas citações e essas duas citações eu acho que dão bem conta de explicar o que é essa metáfora que ele está usando, né, do campo da medicina, do campo da saúde, né, para explicar a sociedade do cansaço. Então ele diz assim: cada época possui as suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica, que chegou ao seu fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos numa época viral. Então, está dizendo, existe uma primeira era, a era em que as pessoas morriam por infecções virais e bacterianas, né? E com a invenção do antibiótico, as pessoas pararam de morrer, claro, de forma massiva, né? Claro que as pessoas podem morrer por qualquer razão na atualidade, inclusive por infecções bacterianas ou virais, né? Mas o que ele está dizendo é que nós desenvolvemos tecnologias para combater esse tipo de infecção ou esse tipo de doença que tem origem, né, num agente externo que invade o organismo da pessoa. Eu acho que essa aqui é uma chave importante para entender o que ele está dizendo nesse capítulo, né? A metáfora do que ele está chamando de época bacteriológica é uma metáfora ligada ao campo da saúde. Então, o que é uma infecção bacteriana, por exemplo? Uma infecção bacteriana é quando você tem um agente externo, uma bactéria, que invade o seu organismo e que produz uma doença que pode levar à morte ou não, né? Como nós temos tecnologia para combater boa parte das bactérias, né? É possível então com alguma facilidade sobreviver, né? Graças ao sistema imunológico do organismo e também graças à indústria farmacêutica, a produção, por exemplo, de antibióticos, certo? Então, um agente externo, alguma coisa que vem de fora, que não é o meu organismo, entra no meu organismo e começa a produzir enfermidade, doença. Graças à técnica imunológica, já deixamos para trás essa época, certo? É isso que ele está dizendo, né? Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico, nem viral, mas neuronal. Aqui é que está a chave para a gente começar a entender o que ele está querendo dizer aqui. Vivemos numa época neuronal. Então vamos lá, o que ele quer dizer com isso? Doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção, com síndrome de hiperatividade, né, que é expresso pela sigla TDAH, transtorno de personalidade limítrofe, TPL, ou a síndrome de burnout, né, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Veja, e agora a explicação fundamental: não são infecções, mas infartos provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso,
mas pelo excesso de positividade. Então, ele está dizendo que agora nós vivemos numa época em que nós adoecemos não de elementos externos, né? Não necessariamente, ou adoecemos predominantemente, não de elementos externos, como vírus e bactérias que invadem o nosso organismo e provocam doença, mas adoecemos de um ataque do nosso próprio organismo contra nós mesmos, né? Quer dizer, ele está dizendo, olha, as pessoas, por exemplo, morrem de infarto, né? Quer dizer, o excesso de atividade, o excesso de estresse, né? Pode provocar um infarto. Ou todas essas doenças que ele indicou aqui, né? Déficit de atenção. É claro que o déficit de atenção pode ter um componente genético, né? Pode ser uma característica genética ou da própria subjetividade. De qualquer forma, o que ele está dizendo é o excesso de atividade, o excesso de coisas para se consumir, o hiperativismo, né? Ou o ativismo, o excesso de coisas para fazer, faz com que a capacidade de prestar atenção por parte das pessoas produza doenças como o déficit de atenção. Então, talvez exista um elemento biológico interno, mas ele está dizendo que também hoje, em função do tipo de sociedade na qual nós vivemos, há determinadas doenças que estão sendo estimuladas pela cultura, ou seja, pelo ambiente, pelo meio externo, né? Por isso as pessoas então estão ficando deprimidas, ansiosas. Não são agentes externos, virais ou bacteriológicos que estão nos atacando. Somos nós mesmos que estamos atacando a nós mesmos, né? É como se o nosso sistema imunológico estivesse atacando o nosso próprio sistema imunológico. Ele está usando isso como metáfora para dizer que hoje nós adoecemos em função de um esforço exagerado que nós fazemos para continuar, para entrar num ativismo, num produtivismo. Ou seja, ele está dizendo que existe um contexto maior ainda, chamado de neoliberalismo, e esse neoliberalismo nos leva a cobrar exageradamente de nós, né? Não somos cobrados externamente, somos cobrados por nós mesmos, o nosso desempenho, e em função disso nós adoecemos. Então, mais um trecho para ver se isso fica mais claro ainda. Ó. A violência viral, que continua seguindo o esquema imunológico de interior e exterior, ou de próprio e outro, e pressupõe uma singularidade ou alteridade hostil ao sistema, não está mais em condições de descrever enfermidades neuronais como depressão, TDAH ou síndrome de burnout, certo? Então, não explicamos as principais formas de adoecimento da atualidade a partir de invasores, ou seja, a partir de elementos externos, né? Vírus, bactérias, eles entram e causam doença. Ele diz, a violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema, é antes uma violência sistêmica, isto é, uma violência imanente ao sistema, ou seja, o problema não está mais fora de nós, está dentro. Aí você fala assim, pô, mas você acabou de falar que existe uma cultura que potencializa isso? Uma cultura chamada de neoliberal, e a cultura neoliberal, ela responsabiliza o sujeito por tudo aquilo que acontece com ele mesmo. Então, por exemplo, os empregos estão se tornando cada vez mais escassos, certo? Por quê? Porque as pessoas não estão mais tendo condições de se candidatar a um emprego, ser contratado por uma empresa e manter uma relação trabalhista com uma empresa. As pessoas estão se tornando empreendedoras, ou seja, elas se tornam donas do seu próprio negócio, que tem uma dimensão, em princípio, positiva, mas tem uma dimensão negativa, porque você é que tem que fazer a coisa funcionar, você é que tem que correr atrás. E à medida que você tem que correr atrás, você também é o responsável pelo sucesso e pelo insucesso. Ou seja, o sujeito é responsabilizado por aquilo que acontece com ele, né? Então é como se ele tivesse sofrendo de uma enfermidade autoimune, porque ele mesmo cobra o seu desempenho, ele internalizou a necessidade do desempenho, ele busca, ele fica obcecado pelo desempenho, e quando ele falha, ele é o único responsável,
por ele mesmo, né? Então é isso que ele está chamando de violência neuronal. É uma violência cometida pelo sujeito contra ele mesmo, é produzida pelo sistema, pelo ambiente em que o sujeito está inserido, mas ao mesmo tempo o sujeito internaliza os valores presentes na sociedade. Então não é mais a sociedade que cobra o desempenho dele, é ele que cobra o seu próprio desempenho. Mas ele aprendeu isso, claro, à medida que ele foi convencido pelos valores que circulam externamente ao sujeito, de que a vida dele depende única e exclusivamente dele, do desempenho e dele correr atrás das coisas. Por isso as pessoas estão cada vez mais ficando, né, segundo a explicação do Byung-Chul Han, né, mais deprimidas, mais ansiosas, estão tendo mais síndrome de burnout na atualidade, estão tendo mais déficit de atenção, né, e por aí vai, né? Então, a síndrome de burnout é uma queima do eu, né, porque a palavra burnout significa queimar. Síndrome de burnout, né, que designa um sujeito que explora exageradamente a si mesmo, que exige exageradamente de si mesmo. Em algum momento ele, entre aspas, queima, quer dizer, ele pifa, né? Ele perde a capacidade de trabalhar, ele perde a capacidade de fazer qualquer coisa. Então a síndrome de burnout é uma queima do eu por superaquecimento, devido a um excesso de igual. A hiperatividade não é uma categoria imunológica, quer dizer, não é um agente externo invadindo o nosso organismo. O hiper é o próprio sujeito cobrando a capacidade de prestar atenção e não sendo mais capaz de prestar atenção no que está acontecendo no mundo exterior. Representa apenas uma massificação do positivo, né? Quer dizer, ele está trabalhando, ele está dizendo que a época, o que ele chama de época viral, né, é caracterizada pelo excesso de positividade, é caracterizado pela negatividade, né? Existe alguma coisa que invade e que ataca aquilo que eu sou. Ele diz, não, agora nós vemos na época da positividade, sou eu mesmo que me ataco, sou eu mesmo que em busca de realizar as coisas adoeço, né? Bom, a gente vai ter que continuar contando essa história, vai ter que abordar outros capítulos, mas esse aqui é o princípio, né, do livro, o primeiro capítulo, onde ele está usando aí duas metáforas do campo da saúde para descrever como nós vivemos e como nós estamos vivendo agora, e procurando explicar por que nós estamos adoecendo mais de problemas de caráter afetivo do que propriamente de elementos bacteriológicos ou virais ou invasores externos. Tá bom? Espero que tenha ajudado a compreender mais esse capítulo de Byung-Chul Han. A gente vai voltar explorando outros capítulos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.